Amém. 1 Reis 3, 7 diz: Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também, até o que não pediste, te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Amém, irmãos? Que Deus tremendo. Esse é o nosso Deus. É o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Salomão teve um sonho profético e o Senhor apareceu para ele, assim que ele assume o reinado. Ainda alguns problemas existiam, logicamente, em Israel. Mas Deus diz para ele: Salomão, pede-me o que tu quiseres. E nós sempre temos feito a pergunta, quando nos deparamos com esse texto: se Deus aparecesse para mim, o que eu pediria? Será que o meu fator espiritual já foi desenvolvido a tal ponto que eu saberia pedir aquilo que agrada a Deus antes que agrade a mim mesmo? Porque este é o grande segredo. O grande segredo é eu despir-me de mim mesmo, é eu negar-me a mim mesmo. Esta é a filosofia. É reino de Deus e justiça em primeiro lugar. Demais coisas são demais coisas. A filosofia é essa. Quer ver? Jesus Cristo diz assim: aquele que não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Ele diz: aquele que quiser achar a sua vida, vai perdê-la, mas o que perder por amor de mim, vai achá-la. Então, esta é a filosofia. Reino de Deus é eu esquecer de mim mesmo e pensar em Deus. Você pode imaginar um dos anjos pensando em si mesmo? Entende, irmão, o que é profundo a filosofia de servir a Deus? Você entende por que Jesus Cristo diz assim: a seara é grande, poucos são os obreiros? Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E por mais que a gente rogue, sempre a seara vai ser grande e os obreiros sempre serão poucos, e cada dia que passa a seara se torna maior e os obreiros menores. Há homens que são aprovados, que chegam a um estágio maravilhoso, em que Deus projeta coisas tremendas, poderosíssimas, estrondosas com as suas vidas, mas quando eles estão rodeados da misericórdia e do favor de Deus, eles desviam os seus olhos para outros lados. Imagina, Salomão chega: o que eu quero? Eu quero o que tu queres. Isso é o meu querer. Não é isso que Paulo diz? O viver é Cristo e morrer é lucro, mas viver é Cristo. A vida só tem sentido, irmão, quando viver é Cristo. Eu não sei como é que as pessoas conseguem viver nesse mundo. Eu já disse diante desse Deus vivo e poderoso, que tem os olhos como chama de fogo: se não for para te servir, eu me nego a viver.
Eu faço greve de fome até morrer, se eu descobrir que a minha vida não está sendo útil para Deus. Eu me recuso a viver no mundo onde eu não glorifique Cristo Jesus. É o meu conceito, cada um tem o seu. Mas diante de Deus eu não posso mentir. As pessoas estão vivendo uma vida, irmãos, onde elas estão centralizadas. A oração é egoísta, egocentrismo, é o orgulho, é a vaidade, é um belo trono, mas quem está entronizado é a própria pessoa. Resultado? Nenhum resultado. Não se vê a glória de Deus quando eu me apresento. A Bíblia diz que a única maneira que eu tenho que me apresentar é como? Procura apresentar-te a Deus como quê? Obreiro. Se eu vou me apresentar como obreiro, eu já estou dizendo que há um Senhor sobre mim, que eu sou o menor, que eu sou o mais inútil. Não é isso? E Salomão diz assim: eu quero o que tu queres, e eu sei o que tu queres. Eu quero sabedoria para julgar as causas do teu povo, porque eu sei que é isso que tu queres. Tu arrancaste este povo do Egito para quê? Tu fizeste o mar vermelho abrir, o maná descer, a rocha jorrar água, tu guerreaste contra os inimigos, fizeste anjos derrotar os inimigos, para quê? O teu alvo é esse povo. Amém, irmão? Qual é o alvo de Deus que você imagina? O alvo de Deus, meu irmão, foi você, antes que você fosse filho dele. E hoje, o alvo de Deus através de você é o teu vizinho, é qualquer pessoa que não conhece Jesus Cristo. São os espíritas, são os católicos, Noé, Testemunha de Jeová, budismo, qualquer religião que você imaginar, ou quem é ateu, seja lá quem for, o alvo de Deus são essas pessoas. Então, se Deus aparecesse para você e perguntasse: pede-me o que tu quiseres, o que você pediria? Só existe um tipo de petição que verdadeiramente Deus ia se agradar muito, se nessa sua petição o seu alvo fosse alguma estratégia, alguma maneira, alguma forma em que você visasse alcançar almas, livrar almas do inferno. Não tem nada mais precioso para Deus do que isto. Ele guerreou por você poderosíssimamente. Ele trabalhou para que você chegasse a essa maneira. Eu vou dizer uma coisa para você. Para você sentar, tem pessoas que estão sentadas nesta noite aqui dentro, porque Deus usou homens e mulheres tão valentes para burlarem a lei dos homens e alcançar almas. Lembra do contrabandista de Bíblia? Mas não estou falando dele não, estou falando de coisas no Rio de Janeiro. Lei para seguirmos é a lei de Deus. Quando os homens criam leis visando impedir o crescimento do reino de Deus, aí Deus precisa achar homens muito valentes, e muitos dos que estão aqui dentro só estão em Cristo Jesus, porque Deus achou homens que não se curvaram à lei dos homens, mas somente se curvaram perante a lei de Deus. E o que você pediria para Deus? Você tem que sempre visar almas. Aqui, veja bem, Salomão fez uma petição, e Deus diz assim, no 13, e também até o que não pediste, te dei. Assim o que? Riquezas como glória. Ora, quantas pessoas não pediriam logo riqueza? Deus apareceu, o que a pessoa diria? Ah, Deus, eu quero ser rico. Até poderia vir aquela subintenção, né? Não, eu quero ser rico para abençoar a tua obra. Conversa fiada, meu. Obra de Deus não precisa de ouro e prata. A obra de Deus precisa de servos. Ouro e prata está na mão de Deus. A Escritura diz assim: do Senhor é a terra e a sua
plenitude, o mundo e os que nele habitam. Meu irmão, tenta crescer espiritualmente, porque vai chegar uma hora que Deus vai se apresentar para você e vai dizer assim: me pede, e você vai pedir o que é certo. Quando você pedir o que é certo, aí o mundo saberá pela tua vida que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus quer contar, aliás, Deus vem procurando ao longo da história. Achou aqueles primeiros homens lá no começo, depois não achou mais ninguém. Você vê que a história da igreja, depois de 200 e poucos anos que a igreja foi fundada, dali para frente, fez aliança com o Império Romano, se transformou na Igreja Católica Apostólica Romana. Cadê a igreja? Depois que se transformou, e Apocalipse 17 diz que ela é a prostituta, que se assenta sobre um trono e reina sobre os reis da terra. Cadê a igreja daquele tempo para cá? Martinho Lutero tentou, fez muita coisa, reformou a igreja, mas cadê a igreja de novo? Acabou, caiu de novo. E agora? Com quem Deus vai contar? Se não for contigo, irmão, mais uma vez, alguém lá atrás depois vai dizer assim: cadê a igreja? Por quê? Porque a geração de Jesus Cristo fracassou também. Mas nós vamos pedir o que é certo. Jesus Cristo falou assim: ó, se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirdes. Tem gente que não está nem aí para o Espírito Santo. Ah, Jesus, me abençoa nisso, me abençoa naquilo outro. Não, Jesus me traça um caminho, me dá a graça que eu entenda o que é reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, que eu possa realmente ser alguém cheio do Espírito Santo. Alguém, como a Bíblia diz, o que é nascido do Espírito não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, é que nem o Espírito. Ou seja, não podemos viver na carne. O que é viver na carne? É você ter uma vida só fundamentada nas coisas naturais. Aqui diz assim: sou teu servo, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente se conduza. Diz no 10, esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. Irmãos, vamos pelejar, vamos tentar trazer coisas diante de Deus que Deus olhe e ache bom. As nossas vidas não podem ser uma vida vazia. Seja forte. Talvez hoje você diga: não sei o que vou comer quando chegar em casa, mas vou fazer um teste. Não vou pedir para Deus botar comida na minha mesa hoje, não. Vou pedir que Ele, no meu caminho, no retorno da minha casa, Ele ponha alguém diante de mim sedento da sua palavra. Que eu possa ser um instrumento, mesmo de estômago roncando, eu possa ser um instrumento para livrar alguém do caminho mau. Deus vai olhar e vai dizer assim: opa, estou alegre. E tenho certeza que quando você chegar em casa, o suprimento de Deus vai estar lá. Ele diz: porquanto pediste esta coisa e não pediste para ti riqueza, nem pediste o que? A vida dos teus inimigos. Irmãos, crente não tem inimigo. Você já entendeu isso? Que você não tem inimigo? São os outros é que se fazem teus inimigos. Nós não nos fazemos inimigo de ninguém. Se os nossos inimigos vão estar de pé ou não, não faz a mínima diferença. Que diferença faz? Então não perca tempo na tua oração dizendo: Deus, destrói os meus inimigos. Que isso? Você é infinitamente superior que o diabo, que dirá de qualquer outro ser humano, instrumento do diabo. E tem crente perdendo tempo: Senhor, aquela pessoa está me perseguindo, Senhor, aquela pessoa está fazendo macumba para mim. Crente com medo de macumba é o máximo. Vai jogar pingue-pongue, vai fazer qualquer coisa, irmão. Crente com medo de macumba não nasceu de novo, não sabe quem é Deus, não aceitou Jesus, não se converteu. Está perdendo tempo dentro da igreja. A Bíblia dele não funciona. Então, os teus inimigos, meu irmão,
nada podem fazer contra ti, porque há uma promessa. Que promessa? Salmo 91, 7. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Está escrito, mas eu creio. Então eu não tenho inimigo. O inimigo seria aquele que poderia me afrontar, seria aquele que poderia me prejudicar. Não existe esse. Quem pode me afrontar? Quem pode me prejudicar? Se está escrito: a porta que eu abro, ninguém fecha. A que eu fecho, ninguém abre. Operando eu, quem impedirá? Eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te guia, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o teu Deus, eu sou a tua sombra, a tua direita, eu sou o não te molesta de dia, eu sou o não te molesta de noite. Que inimigo eu tenho? Então esqueça esse negócio de fazer uma oração pensando em inimigo. Ah, Jesus repreende o diabo. Que Jesus repreende o diabo? Você que tem que repreender o diabo. O poder foi dado a você para repreender o diabo. Todo teu inimigo, seja natural, seja espiritual, esquece isso. Procure saber o que está no coração de Deus, o que Ele quer de você. E Ele diz: mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo. E eu me lembro, Jeremias 9, 23 e 24, a escritura lá, o Senhor vai dizer o quê? A justiça e o juízo destas coisas me agrado, a beneficência. Quando você vê que Deus se agrada da justiça, do juízo, da beneficência, diz o Senhor, Salomão então aqui estava bem certo. Ele pediu entendimento para ouvir causas de juízo. E Jesus vem e diz o quê? Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, serão fartos. O conceito de juízo, de justiça, é milenar e ele procede de Deus. E seguindo ele vai dizer: eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio, entendido, que antes de ti igual não houve, depois de ti não haverá. Também até o que não pediste te dei, riqueza, glória, para que não haja igual entre os reis por todos os teus dias. Ele não pediu, mas recebeu. Entende o que é andar com Deus? Aprenda a andar com Deus, meu irmão. Aprenda a andar com Deus, meu irmão. Andar com Deus é receber o que não se pede. É Deus que olha aquilo que vai te glorificar, é Deus que olha o que você necessita, é Deus que olha o que você precisa, e você está recebendo sem pedir. Por quê? Porque o reino de Deus e a sua justiça, os conceitos de Deus, foram prioridade para você. Você cuida das coisas de Deus e Deus cuida das suas. Novidade isso? Não, não é novidade, porque Mateus capítulo 6, a partir do verso 27, lá até o 33, o Senhor vai dizer assim: não andeis inquietos, dizendo o que comeremos ou o que beberemos. Ora, quem não pensa nisso? Todo mundo pensa nisso. Não andeis inquietos, dizendo com o que nos vestiremos. Quem não pensa nisso? Aí ele diz assim: olha lá as aves do céu, elas valem mais que vocês? Se Deus providencia o alimento delas, por que não vai providenciar de vocês? Olha os lírios do campo. Salomão, em toda a sua glória, não teve a beleza que eles têm, não se vestiu como eles. E tem mais, hein? Essa erva aí maravilhosa, tão bela, ela hoje existe e amanhã está no forno. Deus não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé, pouca fé. Tem que acabar esse tempo. Esse tempo de ser homem de pequena fé e pouca fé tem que acabar. Tem dinheiro? Amém. Tem roupa? Amém. Não tem? Amém. É que nem Jó.
O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai olhar e vai dizer assim: estou preparando o dia que vou te dar tudo em dobro. Andar com Deus, irmão, é esquecer de si mesmo. Andar com Deus é você pegar os teus sentimentos, colocar numa caixinha e deixar ele quieto. Andar com Deus é você pegar as tuas necessidades, botar numa caixinha e deixar ela quieta. Andar com Deus é você chegar e dizer: Senhor, me ensina a buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar. Jesus Cristo chamou os apóstolos, chamou os discípulos. Aí depois que os chama, ia deixar eles sem uma casa para dormir? Iam dormir debaixo do sereno? Ia dormir debaixo de chuva? Ia ser castigado pelo sol? Foi assim? Não. Mas ele não se preocupa em falar nisso. Por quê? Porque isso seria alcançado pela fé. A fé em buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Sabe o que é reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? É quando você alcança um ministério. Quando você tem a visão ministerial, aí você busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Enquanto a sua visão é das coisas naturais, o ministério está muito longe de você. Você quer um ministério? Todo mundo diz que quer, né? Pelo menos os que já receberam o dom do Espírito Santo anseiam por um ministério. Mas se a sua preocupação ainda é com as coisas da terra, como que eu vou comer, como que eu vou beber, como que eu vou vestir, esquece o ministério, ele não fará parte da sua vida. Eu já tive experiência de ver muita gente assim, Deus chamando e as pessoas questionando: mas como vai ser? Como vai ser o quê? Quando Deus fala, meu irmão, não existe questionamento. Aqui em Mateus capítulo 6, para nós vermos com mais detalhezinhos, o grande desfecho da fé real. Diz assim no verso 27: qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Olha a pergunta que Jesus Cristo está fazendo. Imagine, irmão, essa palavra é viva, é eficaz. Então você tem que imaginar Jesus chegando diante de você, você e Jesus só e mais ninguém. Jesus olhando para você dizendo assim: vem cá, você tem condição de acrescentar um côvado à sua estatura? O que você responderia para Jesus? Aí ele diz assim: e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fio. Imagina Jesus chegando na intimidade contigo e dizendo assim: está vendo os lírios do campo? Está vendo isso aí? O que você entenderia que Jesus está falando nisso? Que assim como eles, a erva é suprida, que você também seria, não é isso? Então, meu irmão, deixa o Espírito Santo trabalhar e essa palavra se personalizar em Cristo Jesus, aí diante de você, você e Ele. Afasta o fantasma, a incerteza do amanhã. E ele diz assim: eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E lá adiante diz, no 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. O que você entende se o Senhor Jesus chegasse diante de você num sonho, numa visão, sei lá como, mas chegasse e dissesse exatamente disso: não andeis inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos. O que você faria? Você continuaria inquieto? Se você continuasse inquieto, que adiantaria a manifestação gloriosa dele? Ele, com esta indagação, ele não está dizendo que ele vai te dar o que beber e vai te dar o que comer. A palavra dele é viva e eficaz. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Então hoje ele está falando isso conosco. Aí ele diz assim: todas essas coisas os gentios procuram. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que
necessitais de todas essas coisas. Ou seja, está falando, por que vocês estão tão preocupados? Deus sabe, e as pessoas estão desesperadas, estão pedindo coisas erradas. Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo. Meu irmão, você não vai andar nu na rua, você não vai andar sem os recursos dessa terra, não vai andar. O que for necessário para você, Deus fará chegar às suas mãos. É esse o Deus que nós cultuamos, é esse o Deus que nós servimos. Há um momento que Ele nos aperta? Ah, claro, é claro que há. Não existem provas, não existem lutas, não existem tentações, não existe a peneira de Deus. Existe, claro que existe, aqui ninguém mente, existe. Mas que Ele vai te suprir, também é existente esta promessa na Escritura. Ele vai te suprir. Fica firme e espera. Agora, não perca tempo diante de Deus, suplicando as coisas da terra, porque já existe a promessa de que Ele te dará. Está dizendo, o Pai Celestial, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe. Você precisa de um carro, mas não tem um carro. Se você precisa de um carro e não tem um carro, deixa eu dizer uma coisa para você, você não precisa de um carro. Porque se você serve a Deus e precisa, Ele te daria. Mas eu não tenho dinheiro, e daí? Deus também não tem? Jesus Cristo também não tem dinheiro, mas Ele tem todo o recurso nas suas mãos, amém? Então, você só não tem, irmão, o que você não precisa, ou aquilo que você duvida, não tem fé, quando você enrola a sua própria vida. E Ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Irmãos, esta palavra, repetidas vezes, o Senhor nos dá a graça de comentarmos sobre ela. Não foi o que aconteceu na vida de Salomão. Ele não pediu coisas concernentes ao reino de Deus e à sua justiça em primeiro lugar. E o que foi a vida de Salomão? Se ele tivesse andado nos estatutos de Deus sem se desviar, logo, antes desse sonho, antes dessa revelação de Deus, Salomão já tinha cometido um delito terrível. Sabe qual foi? Foi ser sogro de Faraó. Antes dessa visão aí, Salomão foi ser sogro de Faraó. Você vê, ele cometeu um erro e Deus ainda se manifestou a ele e ainda operou todas essas coisas. E agora, se você andar na trilha, no caminho, sem cometer os erros, muito mais do que Salomão viu, você vai ver. Ele viu aquela glória toda para o tempo dele. Hoje Deus tem glória diferente na nova dispensação para manifestar nas nossas vidas. Não precisamos ter a riqueza que Salomão teve. Não precisamos ter a sabedoria que ele teve. Hoje nós temos o Espírito Santo que vale mais do que qualquer sabedoria. A revelação do Espírito Santo que é residente em nós, nos chamando de templo seu, vale mais do que ser sábio, irmão. A revelação supera a sabedoria. Quando você tem o mínimo de inteligência para dobrar os teus joelhos e dizer, Deus, maravilhoso conselheiro, me dá um conselho, isso vale mais do que qualquer sabedoria. Ou você acha que no tempo da lei, alguém poderia ter mais do que nós no tempo da graça? Hoje nós somos cobertos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, aleluia. Temos mais do que qualquer um em qualquer dispensação. Quem é que vai reinar no milênio? Somos nós, remidos e lavados no sangue de Cristo, nós que viremos para julgar as nações. Ninguém tem mais que nós. O tempo da graça, o tempo do sangue de Cristo derramado é insuperável. Agora, Salomão foi num pedido maravilhoso, Deus se agradou, e Jesus está deixando aqui o que você tem que pedir. Não fique inquieto, não andeis solícitos,
você não vai acrescentar um côvado à sua estatura, não fica preocupado com a sua veste, com a sua comida, com a sua bebida. Quando você chegar diante de Deus, você vai pedir o quê? Reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. É isso que Jesus está ensinando, nesse mesmo capítulo que ele começa falando sobre oração. No versículo 6 vai dizer: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai. Para quê? Para aprender a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Ah, Jesus, estou te servindo, e daí? Estou te servindo e vou morrer de câncer? Não vai, querido, não vai, meu irmão, você não vai. Estou te servindo e vou viver na dependência dos remédios? Só se você fracassar, só se você não bater até a porta abrir, porque ele falou: bater e abrir. Se está buscando Deus realmente, você vai ser suprido, a tua saúde vai ser boa, vai ser perfeita, você vai caminhar, os recursos que Deus der na sua mão vai ser para a glória e honra do nome dEle, para a tua satisfação, para a tua alegria. Porque ele disse: até agora nada pediste, mas pedis e recebereis. Seja completo. Esse é o projeto dele. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância, mas poucos desfrutam desta vida com abundância. Por quê? Jesus me dá uma vida abundante, mas o reino de Deus, a sua justiça está para lá. O que é reino de Deus e sua justiça? Salomão descobriu no tempo dele. Ele era um líder, ele precisava orientar aquele povo. E hoje, o que Deus considera um pedido ao nível de Salomão, você já parou para pensar? Eu já parei para pensar muitas vezes, e eu creio que não tem nada que agrade mais a Deus do que eu projetar como alvo principal para a minha vida, que a minha vida seja um instrumento de Deus para alcançar outros que estão no caminho do engano. Não consigo ver Deus com nada mais importante nos seus projetos do que isso, porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não consigo ver nenhum outro projeto de Deus maior do que esse. Para de pedir ouro, para de pedir prata, começa a pedir almas. Para de pedir roupa, para de pedir comida, começa a pedir almas. Para de pedir luxo, para de pedir coisas da terra, começa a pedir almas. É isso que Deus quer. É tudo que Deus quer e é tudo que Ele precisa. Que nós nos despojemos de nós mesmos para encampar sobre nós o sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho, e com isso vencer ao diabo. O que é vencer ao diabo? Na minha vida eu já venci, mas eu tenho que vencer o diabo que está na vida de outros. Afinal de contas, eis que vos dou poder para desfazer as obras do diabo. Então eu tenho que vencer esse diabo, esses demônios que estão na vida de outros. Quantas religiões existem neste mundo? Quantos templos babilônicos lotados? E se eu não tiver a visão de reino de Deus em primeiro lugar, eu vou achar que está tudo bem, que cada um na sua, e o senso de justiça, como Jesus diz, fome e sede de justiça, vai ficar sufocado dentro de mim. Salomão conseguiu uma petição que Deus achou maravilhosa. Mas nós também temos, uma vez que temos todos os relatos bíblicos encerrados nas nossas mãos, 66 livros contando coisas maravilhosas, eu creio que nós temos a condição de ter uma petição hoje, bem superior à de Salomão. Salomão pediu sabedoria para dirigir uma nação, somente uma nação, o povo dele. Mas vem Jesus Cristo e diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Extrapolou, rompeu as nações, rompeu as barreiras nacionais, detonou as fronteiras. Então, Salomão fez um grande pedido para a época dele, mas hoje nós podemos ir além de Salomão. O Espírito Santo naquele tempo, ele vinha sobre alguém, lembra de Sansão?
e depois se retirava. Ele vinha sobre alguém, lembra do rei Saul, que profetizou depois nunca mais, e depois se retirava. E hoje não, o Espírito Santo, uma vez que ele veio em nós, ele não larga mais, uma vez que confessamos Cristo Jesus e permanecemos em confessar, temos condições de alcançar o que nenhum ser humano alcançou nessa terra. Paulo foi um grande homem de Deus? Acredite, podemos ser muito mais. Pedro foi um grande homem de Deus? Podemos ser muito mais. Podemos, irmãos. Agora, temos que ver o que houve com esses homens. Esqueceram da sua própria vida. Esqueceram e passaram realmente a serem perseguidos por amarem a justiça de Cristo Jesus. Então, nós precisamos apregoar como eles, que há um novo rei. Há um novo rei? Com certeza há. E o nome dele se chama Jesus. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.